E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender as movimentações do gráfico, compreender essas movimentações de forma lógica, para que você consiga compreender se o ativo naquele momento do trade vale a pena você continuar comprando, se vale a pena continuar vendendo. Por exemplo, por aqui ainda tem um pensamento de que a busca do gráfico nesta tendência ainda não chegou ao final. Então eu tenho a máxima da região de expansão, que pode ser tanto no fechamento do corpo destes candles aqui no passado, como no fechamento do pavio. Tanto é que eu vejo o preço saindo do ponto A e indo para o ponto B. Não abri meu point fix. Deixa eu ver se eu abro aqui. Enquanto está rolando o trade. Point fix. Enquanto está rodando o preço aqui, eu acho que dá para você ir enxergando enquanto abre. Pelo menos você não perde o trade, né? Ó, tá indo, ó. Coisa linda, né? Simples, né, pessoal? Tudo a ver com entendimento do gráfico. Olha só, tá lá. Simples. Se eu tenho o gráfico aqui, ó, vamos lá, que eu sempre falo para vocês. Bom, antes de eu começar as explicações, de eu começar propriamente a dita aula, você é muito bem-vindo por aqui. Desde já se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você não perder nada aqui, que eu todos os dias eu subo super aulas aqui para vocês. Então, se eu vejo que o gráfico chegou num ponto A, ele tem ponto B, ele tem ponto C e ele tem ponto D para buscar. Cadu, por que você fala ponto D e o ponto D você estima ali? Porque são alvos prováveis. São alvos prováveis. O alvo mais provável quando o preço está trabalhando aqui nessa região, fazendo este padrão aqui de continuidade de preço, o alvo mais provável é que ele saia do ponto A, venha para o ponto B, ou ele saia do ponto A e venha para o ponto C, e por último que ele saia aqui, ó, do ponto A e venha para o ponto B. Então, dentro das perspectivas de movimentação, eu tenho esses três movimentos que o gráfico pode fazer. E elencando em relação ao que o preço me mostra naquela região, ele pode fazer um movimento para esses três lados, tá? Só que no exato momento, antes ainda dele ir para o ponto B, ele aguarda chegar no ponto B ou ponto C. Conseguiu compreender? Então esse movimento do gráfico, ele sempre vai fazer uma movimentação clássica, tá? Algo que a gente vê todos os dias. Para quem está no treinamento, para quem estuda, para quem está acompanhando as aulas, para quem está aprofundando na análise gráfica, sabe a simplicidade que é isso aqui. É simplesmente você manter um foco, disciplina na técnica que você aprende e fazer todos os dias a mesma coisa. Ó, inclusive, eu deixo aqui inteiramente grátis um e-book para você baixar, você que quer estudar sobre padrões de vela. Esse e-book tem 36 páginas. Dessas 36 páginas eu trabalho sobre 16 padrões de vela que você pode utilizar todos os dias nos seus trades. Para fazer o download é simples, basta você vir aqui nos links do meu canal do YouTube. Aqui tem o link do canal do Telegram, onde você baixa o e-book. Tem o canal do meu Instagram, que você pode me seguir lá e tirar algumas dúvidas. Tem meu WhatsApp e também tem a página de acesso ao treinamento. Treinamento este que, ao fazer a aquisição, você já recebe um e-mail. No e-mail você já faz a sua senha e já começa a estudar sem problema algum, tá bom? Então, ó, ao entrar aqui no Telegram, você vai se deparar com esta mensagem fixada no topo, você clica sobre ela, vai abrir dois links aqui, ó, e aí você escolhe qual dos links você quer baixar o e-book.
Aqui dentro você vê resultados de alunos e as aulas que eu subo para o YouTube. Inclusive, João aqui, ó, ontem, né? Ontem foi o Dia Mundial da Fibonacci. Da Fibonacci não, do Fibonacci, né? Do criador. Para você ver como tão importante é este cálculo matemático, né? Esse entendimento de ciclos, de números áureos que o gráfico faz. Então o João ainda depois pegou e mandou uma imagem para mim, ele utilizando a Fibonacci e falando para comemorar o dia de Fibonacci. Então tá aqui, ó, o João mandando resultado, a aula que eu subi aqui, caso você não tenha assistido ainda, assista ontem. Márcio aqui, ó, batendo meta 7-1. Aqui um aluno batendo meta também, ó, em um trade só. Como ele pediu para não pôr nome nem a foto, nem vou citar o nome dele, mas aqui, ó, tá a única entradinha que ele fez no dia, não precisa mais que isso, né? Tá bom demais. Aqui o Marcelo, ó, batendo meta. Aqui nós vemos o Natan batendo meta, ó, sequência linda. Ícaro também, a mesma coisa. O Alexandre aqui, ó, batendo meta, e ele explica algo muito interessante de gerenciamento aqui, que é bom você estar ciente sobre isso. A Raquel aqui, ó, batendo meta, meus parabéns, Raquel. Aqui um pequeno vídeo, ó. Esse vídeo, eu até sei de quem que é do Djalma. Olha que sequência linda, ó. Lindo, né? E depois você lê o testemunho, ele comenta aqui dos testemunhos, né? O Djalma comenta aqui sobre os testemunhos de ter disciplina, de estudar, de rever alguns módulos, ó. Ele falando que está revendo os módulos, eu não sei quantas vezes o mesmo módulo, até fixar na mente, sabe? O trade é estudo, pessoal, é estudo. Depois que você fixa os movimentos, entende certinho como é que funciona, aí ninguém te segura mais. Aqui a Vanessa, ó, batendo meta, 4-1, Deus abençoe também a Vanessa. Aqui o Edson, ó, batendo meta, 3-0. O Wagner batendo meta. O Williams aqui, ó, batendo meta. Aqui o Alessandro batendo meta, o Will batendo meta, Rosivaldo e assim por diante, tá? Então você entra aí, baixa o seu e-book, acompanhe seus alunos. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida sobre o treinamento? Ó, pode mandar uma mensagem aqui no direct, lembrando que eu vou responder quem me segue. Segue aí, vamos ver se a gente consegue chegar até 10 mil seguidores até fim do ano. É uma meta aí, eu não utilizo de marketing, esses marketings agressivos, eu não faço isso. Então é tudo orgânico. Então vamos lá, seguir o canal, vamos no meu Instagram, vamos aumentar os números aí, se você me segue aqui, né? EAD Hunter aqui, ó, eu posto todos os dias resultados dos alunos, posto aqui também nos meus stories. Lembrando que ainda está com 60% de desconto treinamento. Aproveite essa super promoção aí que dá tempo ainda de você começar a estudar de forma correta. Bom, entradinha aqui na região, GBPJPY. Vamos para um outro ativo, Audi USD. Vamos ver o Audi USD, o que ele tem a nos representar. Audi USD, ele está numa região... Opa, caiu meu óculos. Meu óculos aqui de usar na frente da tela do computador. O óculos que é para usar na frente da tela do computador, mas pelo que você vê eu não estou usando, né? Eu não gosto muito não de usar. Mas vamos lá. Vamos ver a força desse mercado. Qual é a possibilidade que ele tem aqui, ó? Acredita ainda pelo menos em mais um movimento para cima desse movimento de tendência, porque eu tenho dois pontos aqui, ó. Eu tenho dois pontos de correção. Eu tenho o ponto B, né? Vamos lá do ponto B e ponto C. E tenho o ponto C, tá? Lembrando a premissa que nós estamos falando, o preço, a tendência sempre sai de um ponto A e ela busca ponto B, ponto C, ponto D. Depende do movimento gráfico, ela tem vários pontos de que ela pode fazer esse trabalho. Então, quando a gente olha o gráfico e procura por esses movimentos, a primeira coisa que a gente tem que buscar, pessoal, é entender o que o gráfico está fazendo e procurar saber o movimento. Isso a gente aprende no treinamento de forma clara, simples, tá? Tá lá, ó, entrada perfeita, tá? Por que isso? Ó, vamos lá. Ponto A, né? O gráfico chega no ponto A
Vamos por branquinho, ficou melhor, né? Eu acho que o branco ficou melhor aqui para a clareza de vocês. O gráfico chegou no ponto A, eu tenho dois pontos, ponto B, ponto C. E tem aqui, ó, ponto D e ponto E. São todos pontos que o movimento do preço pode buscar. Só que levando em consideração ao movimento atual do gráfico, ó, ele faz o que aqui, ó, um fundo duplo, ponto A. Ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. São todos pontos que o preço pode buscar. Levando em consideração que essa linha de tendência de baixa foi quebrada, ele começa a procurar o quê? Movimentos. Ponto B ele já rompeu. Então ele tem o quê? O ponto C, o ponto D e o ponto E. Quiçá ele pode retornar aqui onde é o ponto A novamente. Justamente nesse setor aqui, ele também pode fazer isso. A gente poderia chamar de ponto F? Não. Vamos falar apenas o retorno do ponto A, para depois ele ganhar força e buscar ponto C, ponto D, ponto E. Então, o movimento do gráfico, ele pode fazer isso. Por isso que você tem que saber como operar a tendência nas regiões. Porque quando você chega aqui, ó, dá uma olhada, ó. É nítido que o gráfico tem força para romper essa região. E olha aqui, ele chegou justamente aqui, ele já fez uma pequena correção no ponto C. Então, quando você começa a entender o movimento do gráfico e entender até onde uma tendência pode ir, você começa a ver os melhores pontos de negociação no gráfico. Você, através do movimento do gráfico, através do movimento do preço, você começa a entender os melhores pontos de entrada. Ó, preço vem fazendo tendência, opa, quebrou tendência. Chegou aqui força, o que vai acontecer? Ele vai ter que começar a quebrar regiões. Então, se eu tenho região de resistência, região de resistência, região de resistência, região de resistência, aqui ele já vai começar a sofrer o quê? Influência, ó. Influência de queda, influência de queda, influência de queda, influência de queda. Agora, é claro, é simplesmente porque chegou ali na região eu vou fazer minha venda? É óbvio que não. Você vai ter que aliar ali o contexto do gráfico, a região que o preço está, a tendência, como está se comportando, como é esse ponto de liquidez. Essa região de suporte e resistência realmente é uma região de suporte e resistência que tem confluência para que seja uma região que possa resistir ou um suporte que pode suportar? Como o padrão de vela está se comportando naquela região, como o fluxo, como o volume do movimento, como a influência do capital gerado ali na entrada, naquele movimento da tendência está influenciando no gráfico. Então tem tudo isso. É claro, né? Isso tudo você vai aprender. Quem faz parte do treinamento sabe do que eu estou falando. Então olha só, ele saiu do ponto A, passou pelo ponto B, chegou no ponto C, ó, corrigiu como eu falei para você, voltando à estaca do ponto A, para ganhar força e fazer aquele famoso movimento aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Então a expectativa é que ele faça esse movimento aqui, ó, para romper essa neckline, que é a linha do pescoço, faz esse movimento de rompimento e sai rompendo aqui para buscar as regiões lá em cima. Essa é a expectativa. Cadu, vai acontecer isso? Isso é uma outra história. A gente pode até abrir aqui o AudiCAD de novo para você entender. O movimento que o gráfico apresenta é esse. Agora, se vai acontecer, isso é uma outra história. Aqui é o movimento que ele pode justamente já fazer um movimento a partir deste ponto, como ele pode vir buscar mais abaixo. Ele pode fazer esses dois tipos de movimento. Ele pode vir buscar mais abaixo, como fazer já um movimento de alta aqui dessa região. Isso é possível de acordo com esse movimento que o gráfico faz. Agora, se ele vai fazer realmente esse movimento, é só a gente aguardar para ver. Não tem como a gente adivinhar e falar assim, não, ele vai fazer, ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer. Não, não é assim que funcionam os movimentos do gráfico, né? A gente tem a convicção e a certeza do movimento após ele fazer o movimento. O que a gente sabe e pode fazer é justamente entender o movimento. Como aqui, ó, ele pode pegar aqui e fazer um movimento de alta aqui nessa região, ó, por causa dessa região. Ó, eu estou pensando no pavio dessa região aqui, ó.
Então, se ele vier buscar o pavio, ou aqui embaixo, é uma boa entrada também, tá? Eu entrei no fechamento do corpo aqui, ó, mas ele pode vir buscar o pavio aqui. Então, quem está neste momento aqui fazendo o trade, tem essas duas opções. Ou ele pode comprar aqui, ó, nessa linha aqui do corpo, onde eu fiz a compra, que é um pouco mais de risco, né? Porque é uma região ali que está consolidando. Ou pode vir buscar aqui, ó. E ele está rompendo, ó, tranquilo. Rompeu, está indo buscar mais abaixo, você entendeu? Olha lá, tá lá, rompeu. Vai fechar, criança. Fecha logo aí. Agora ele está indo buscar lá embaixo, ó. Não vai fechar? Olha só, o ativo fechou, pessoal, ó. Abre em 3 horas. O ativo fechou bem na minha entrada aqui. Eu acho que eu tomei um loss, né? Bom, eu tomei o loss. Isso é incrível, ó. O ativo sumiu daqui e fechou. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos ver se depois ele fecha. Eu vou deixar aí e depois a gente volta aqui para ver, tá? Mas, ó, foi um loss, tá? Deixa eu fechar as linhas aqui, ó. Eu fiz a entrada aqui em Audi USD, deu bom. Aqui deu loss, tá? Pode ficar tranquilo que aqui foi um loss. O ativo fechou bem no momento da minha entrada, tanto é que ele vai abrir daqui 3 horas só. Você entendeu o movimento? Então ele pode vir fazer o movimento aqui. Agora, qual era o ideal para o Cadu aqui? Trabalhar a extremidade, né, pessoal? Trabalhar a extremidade para depois ele buscar a região. Eu fiz a entrada nesse ponto mais arriscado aqui, ó, no 50% desse movimento. Tá vendo? Ó? 100, 100, 50. Fiz movimentos contra um movimento de tendência, na esperança que ele viesse já fazer o movimento, como eu falei. Mas ele não veio, ó, ele está vindo buscar aqui embaixo. Tá? Tranquilo. Altamente lucrativo ainda, 2 a 1. Ó. Lembrando que hoje é uma sexta-feira, né? Você vê o ativo fechou, tá vendo ele vindo buscar aqui, ó? Perdão. Tá vendo ele buscar o fundão? Depois a gente volta a ver se ele encerrou aqui, mas com certeza esse dinheiro não é mais meu. Vamos para um outro ativo aqui, o USDJPY. Ó, o USDJPY, ativo abrindo na região, ativo chegando próximo à região. Aqui, ó, ele já tem uma dificuldade de movimentação, ele tem uma dificuldade de fazer o movimento. Então vamos descer com ele, vamos fazer o movimento, porque aí nós estamos aqui naquela mesma história que eu falei para vocês, ó. O gráfico sai de um ponto A, vai para um ponto B, o gráfico faz uma força de movimentação tanto acima como abaixo. Se eu sei que o gráfico faz ponto A, ponto B, eu sei que ele pode vir ponto C e ponto D. Aqui, ó, eu vou entrar com mais 2 taxas para pegar o pullback da movimentação do candle no mesmo movimento, jogando o preço aqui para baixo, para essa linha aqui de alta, tá bom? Enquanto o trade vai rolando, se você ainda não fez não ativou a notificação aqui ainda no canal, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva no canal, ative as notificações, você é muito bem-vindo aqui. Tá lá, ó. Simples, pessoal. Vamos estudar este movimento gráfico aqui para você entender, ó. Enquanto isso, aqui, ó, a plataforma não fechou, mas, ó, você entendeu o movimento do gráfico? Quando eu falei que aqui era um pouco arriscado, por que aqui era um pouco arriscado? Depois a gente vai lá no preço atual, ó. 100%, 100%, eu falo para todo mundo, 50% é digno de rompimento, e ele fez rompimento. Ainda acreditei que essa consolidação poderia segurar e ele poderia fazer um movimento daqui, ó, porque aqui tinha tido fluxo de movimento. Imaginei que ele pudesse fazer esse movimento, infelizmente não fez, veio buscar a região de segurança, onde tem mais fluxo, onde tem mais volume, para depois fazer o movimento, tá bom? Ó, então, se o ativo tivesse aberto, se ele não tivesse fechado, eu esperaria esse movimento aqui para fazer uma compra aqui, tá? Mas como ele não fez, paciência, abri um outro ativo aqui, ó. E aqui eu já entrei com 3 taxas lindo. Por quê? Vamos estudar os pontos, ponto A, ponto B, o movimento do preço, para você entender o movimento do preço para operar as melhores regiões de suporte e resistência. As melhores pontos de região de resistência. Por exemplo, ó, se o preço, última posição do preço é essa,
né? Então, quando eu chego aqui, a posição do preço está aqui, ele fez padrão em região e está fazendo padrão aqui nessa região. Ó. Quando eu olho o preço, eu já vejo aqui um ponto B, que o preço pode vir buscar. Eu vejo o ponto C, que o preço pode vir buscar. E eu vejo o ponto D, que o preço pode vir buscar. Olha que coisa linda. Se você fizer esse exercício todos os dias aí, estudando, você vai começar a entender esse movimento do preço. Ó, se ele sai de um topo, ele vai buscar um fundo. Rompendo o fundo, ele busca fundo. Se ele não vier buscar fundo B ou fundo C, ele pode voltar a buscar topo D. Então, ó, ele sai do ponto A, vai para ponto B, ele sai do ponto A, vem para ponto C, ou ele poderia muito bem aqui nessa região, ó, fazer isso, ó, voltar para buscar ponto D. Essas movimentações, pessoal, são saudáveis no gráfico. O preço vai fazer isso todas as vezes, só que eu preciso me localizar no gráfico. Eu preciso entender o que o gráfico está fazendo. Quando eu chego aqui, através do movimento da tendência, desta figura gráfica que eu vos marquei aqui para você entender o movimento, entre relação aos pontos do movimento do preço entre as regiões de suporte e resistência, a gente começa a ter algumas definições. Ó. Então eu tenho aqui ó, ponto de suporte, eu tenho aqui ponto de suporte, eu tenho um pequeno ponto de suporte e ao mesmo tempo aqui ó, eu tenho um pequeno ponto de resistência e pequeno ponto de resistência. Pronto. Então eu consigo compreender o que o gráfico está fazendo através desses pequenos pontos de suporte e resistência, vejo que o gráfico está trabalhando em tendência. Como ele está trabalhando em tendência, eu consigo ver os futuros alvos que ele pode alcançar e dentro desses alvos eu sei qual é o destino do preço. Então o preço pode se movimentar por esses pontos, por essas regiões. Esses pontos que eu estou mostrando para você, pessoal, são os pontos de entrada. Tá? São nesses pontos de entrada que você vai aplicar um padrão de vela. São nesses pontos de entrada que você vai esperar o preço dentro da ação do preço, no mais conhecido como Price Action, aplicar a lógica do preço nessa região para você comprar ou vender. O ativo só vai fazer dois movimentos. Ou você vai comprar ele na região de ponto de entrada, ou você vai vender ele na região de ponto de entrada. Então esses pontos aqui que eu marquei são os pontos de onde a tendência sai, onde a tendência busca, e são os pontos de entrada. Então, se você entender que o preço está fazendo um movimento como esse, e ele sai do ponto A para o ponto B, do ponto B ele pode ir até o ponto C, do ponto C ele pode vir para o ponto D, ou vice-versa, né? Porque são as movimentações que o preço faz. Se você entender o movimento do preço entre os suportes e resistência para o melhor ponto de entrada, você vai entender justamente essa movimentação da causa do preço que o gráfico faz todo dia os seus movimentos. E aí você tem que fazer o quê? Aguardar os movimentos. Aguardar os movimentos, como o Cadu fez aqui, ó. Aliás, como o Cadu fez desde o primeiro, né? Aqui em GBP-JPY, ó, se você analisar, o que o Cadu fez aqui em GBP-JPY? Entradinha de venda. O que o Cadu fez aqui em Audi USD? Compra. Aqui olha aqui ó, o movimento que eu falei fazendo. Aqui em Audi USD, qual é o movimento que o Cadu fez? O Cadu no meio do caminho eu tentei já fazer a compra. Olha só, sabendo que o preço faria o rompimento dessa neckline, eu sem um padrão de vela, fiz uma entrada para tentar fazer um movimento. Ele foi buscar onde tem mais liquidez, inteligentemente, que esse é o Smart Money. O preço esperto, ou dinheiro esperto, veio buscar justamente onde tem mais liquidez. Então, errei o trade aqui, a plataforma fechou lá, ó, 3 horas, fechou, mas aqui eu perdi, tá? E até agora ela não computou a derrota, mas foi erro. Um loss aqui, depois de 2 entradas perfeitas. E quando eu cheguei aqui no SDJPY, pessoal, o preço, quando ele faz essas movimentações de tendência forte, ele começou com um candle de força, fez um pequeno candle aqui, ó,
E aí ele faz aquela movimentação de pullback, onde o candle vem buscar pelo menos 50% do movimento do candle anterior, continua o movimento e deixa aquele pavio. É um movimento clássico. Eu estou acostumado, principalmente no Forex, trabalhei muito isso, onde o preço vem buscar aqui, ó, 50% do movimento e tal. Pô, o preço vai buscar. Mesmo porque o gráfico já vem mostrando qual é o desejo dele, qual é a vontade dele. Então, quando você consegue identificar esses movimentos dentro dos pontos de busca do preço, que você sabe qual é o movimento que o preço vai fazer, qual é o movimento que o preço está buscando, você consegue então entender o movimento gráfico de forma simples, de forma clara, buscando movimentos e pontos do gráfico, tá bom? Aqui eu já fiz uma entradinha com 3 taxas, praticamente fechando em 5-1, né? Então pensa bem, ó. O que você vai buscar sempre no gráfico? Você vai identificar no gráfico, ó, deixa eu fazer uma lousa aqui. O que você vai procurar no gráfico? Identificar no gráfico. Deixa eu fazer aqui, ó, assim, ó. O que você vai identificar no gráfico? Fazer um passo a passo para você. O que você vai identificar no gráfico? 1. Contexto. 2. Regiões. 3. Tendências. 4. Padrões mais fluxo do mercado. Pronto. Entendeu o que está acontecendo no gráfico? Você vai procurar o seu ponto A. Qual é o ponto A? Ou seja, qual é o ponto de partida? Quais são as possibilidades de ponto B, possibilidade de ponto C ou, quiçá, ponto D? Se você já souber qual é o ponto B, meu amigo, minha amiga, você já está no melhor ponto. Se você já sabe que aqui é o ponto de partida, de onde o preço, você tem que fazer a leitura gráfica do último ponto de partida do preço. Se você já sabe identificar isso, ponto A, você já sabe onde é o ponto B. Nem se preocupe com ponto C ou ponto D. Mas se você já é avançado, e aí eu estou falando com quem é do treinamento, se você é avançado, aliás, você está no treinamento, você é obrigado a saber. Se você não sabe ainda, revise os assuntos, tire suas dúvidas comigo, porque é uma falta de entendimento, porque está tudo lá explicado passo a passo. Então, do ponto A para o ponto C, seria a segunda alternativa para você saber o ponto. Depois do ponto A para o ponto D e assim por diante. Ou seja, por que eu quero dizer isso? A partir do momento que você faz um trade e de alguma forma há algum empecilho que você erra a execução do movimento, como aconteceu lá em Audi USD, que eu fiz uma entrada não num ponto bom, eu não fiz uma entrada no melhor ponto de entrada, eu não escolhi o melhor suporte para fazer a minha entrada, eu não encaixei ali um padrão de vela, errei o trade. Poxa, mas ainda eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D dentro do movimento. Então aí cabe o quê? A questão disciplinar, a paciência, a compreensão técnica, onde eu vou dispor da minha capacidade técnica para fazer as minhas operações. Ah, poxa vida, acabei tomando um loss de novo ali no ponto C. Deu ruim. Errei o ponto C de novo. Poxa, mas você sabe como que o gráfico está caminhando? Não, eu entendi a causa do movimento, eu só errei a execução, que acontece muito. Poxa, então você tem um ponto D. Nos trades, pessoal, acontece muito isso. Por exemplo, que nem aqui, ó. Aqui eu entrei com uma entrada com 3 taxas. Se eu tivesse errado 2 trades antes e aqui eu tivesse entrado direto com 3 taxas, eu estaria altamente lucrativo. Se eu tivesse errado 2 trades passados e aqui com 3 taxas. Você entendeu? Então você pode até errar 1, 2 movimentos. Depende do valor da sua entrada, você ainda sai positivo. É claro, né? Aí a gente teria que falar de gestão de capital, a gente teria que falar de gerenciamento. Porém, contudo, todavia, o que nós estamos falando aqui é sobre você aprender o movimento do preço, guarda isso que nós estamos falando. Você vai aguardar o movimento do preço para entender os melhores pontos de entrada em suporte e resistência.
quando você identifica os pontos de entrada, você espera o preço fazer o movimento. Então, através do contexto, das regiões de definição de preço, das tendências que o gráfico faz, dos padrões de candle com fluxo de movimento, você vai identificar isso no gráfico, você vai entender os melhores pontos, como eu havia aqui, por exemplo, mostrado para você, e você, dentro desses pontos, você vai aguardar o preço. Estou sendo redundante, mas é para você entender. Você vai aguardar o preço chegar nesses pontos em que você sabe que o preço pode ser vendido ou comprado, fica os pontos de entrada, porque eu sei até onde a tendência pode ir, e ali naquelas regiões eu aplico a minha entrada com maestria, porque eu tenho capacidade técnica para isso. Ah, você não tem capacidade técnica para isso? Continue assistindo as aulas aqui do YouTube, eu tenho várias dicas aqui, vários pontos em que você pode se aperfeiçoar e pode melhorar os seus trades. Ah, Cadu, eu preciso entender melhor, eu preciso de um passo a passo, eu preciso de uma mentoria que alguém segure na minha mão e me ajude a ajustar e entender melhor. Aí tem um treinamento, para isso que existe o treinamento. Link na descrição. Aqui nas minhas redes sociais também você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, onde você vai ter acesso para a vida toda e vai ter as dúvidas diretamente comigo. Aí você vai ter contato comigo para tirar suas dúvidas, para entender o que você está falhando, o que você pode corrigir para melhorar e assim por diante. Eu vou te ajudar a pegar na sua mão para que você aprenda sobre análise gráfica. Então, caso você queira aprender, você será muito bem-vindo, tá? Eu espero que esta dica tenha dado certo, no sentido de que você entenda o movimento do preço, para entender os pontos de entrada e para você identificar justamente em suporte e resistência esses pontos de entrada com o movimento do preço, tá bom? Hoje é sexta-feira, né? Não quero me alongar, apesar já de ter me alongado. Vou deixar aqui a nossa hashtag do dia para você escrever aqui nos comentários, ou seja, hashtag do dia, para a gente escrever aqui nos comentários, ponto de entrada, tá? Para que serve a hashtag? Todas as vezes que você for comentar aí, por exemplo, na nossa aula, no final da aula eu deixo uma hashtag. Para quê? Para quando você, no final da aula, for deixar um like, for fazer um comentário, no seu comentário você colocar a hashtag e eu vou ver que você chegou até o final da aula, que você tem interesse realmente em aprender, que você realmente acompanhe os estudos aqui no YouTube. Isso vai fazer com que eu continue trazendo mais materiais para vocês, para ampliar a visão, e faz com que eu reconheça e conheça você, porque você pode ver que eu respondo todos no YouTube, respondo todos os comentários, para que a gente caminhe nessa jornada aí, eu posso trazer cada dia mais conteúdos para vocês, tá? Então a hashtag de hoje é ponto de entrada. Faz com o seu comentário aí. Ah, eu não sei o que escrever, Cadu. Simples, hashtag ponto de entrada aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreve no canal, não fique de fora. Vamos juntos aí finalizar esse ano, né? Que praticamente aí nós estamos chegando no final do ano, mas você ainda pode aprender sobre análise gráfica e começar um ano de 2024 aí maravilhosamente bem, tá bom? Vou ficando por aqui, um ótimo fim de semana para vocês, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade, fica com Deus, fui!